A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Todos sabemos que depois do túmulo há simplesmente a continuação da vida, e que o céu e o inferno residem dentro de cada um de nós. Daí, os atributos humanos, tais como virtude e o defeito, a manifestação sublime, o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda nos acompanharem onde quer que estejamos, quer na terra, quer no mundo espiritual. Espírito André Luiz. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11h02, sábado, 7 de junho de 2025. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani Digital estaremos juntos até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1439, com a participação de Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. As atrações de hoje iniciam com a mensagem para nos harmonizar. Viver como se não houvesse amanhã, do CD Momento Espírita, volume 17, faixa 15. Logo depois, vamos abraçar vocês ouvintes internautas que participam conosco todos os sábados, ao vivo. E em especial os aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema Só a Reencarnação Explica. Como destaque, teremos a entrevista com Robson Costa, trabalhador voluntário do Centro Espírita Maria de Madalena, e que vai nos falar a imortalidade e a esperança. Ou melhor, a imortalidade e a esperança. Referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, a referência. Participem, ainda há tempo. Mande suas perguntas, suas experiências pelo fone 971040960 ou, se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Lembrando tudo sem espaço e Guarani com Y. Finalizando, teremos um minuto musical com Ricardo Andrade com o CD A Vida Continua, que dá nome ao CD, a música, melhor dizendo. Bem, agora vamos nos tranquilizar, elevar nosso pensamento, pedir a aproximação dos nossos anjos de guarda. Para facilitar nossos entendimentos, vamos ouvir em seguida Minuto Mediúnico com o tema Só a Reencarnação Explica. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Só a Reencarnação Explica, foi baseado na obra O Perispírito e Suas Modelações, do escritor Luiz Gonzaga Pinheiro, e obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Muitas religiões tentam explicar as consequências da imortalidade da alma. Outras, todavia, negam tal princípio. O Espiritismo traz em seus fundamentos a reencarnação como sendo uma lei natural que explica a evolução do princípio inteligente criado por Deus, que é o Espírito, o qual não tivesse a oportunidade de vivenciar várias experiências, ficaria difícil de explicar o seu progresso intelectual e moral, com apenas uma existência carnal. É por isso que a reencarnação se constitui a única teoria capaz de explicar coerentemente a razão da diversidade da dor entre os seres humanos, da diversidade dos destinos, da diversidade da evolução espiritual e toda e qualquer situação de aparente injustiça existente. A reencarnação é consonante com todos os ensinamentos científicos, sem apresentar qualquer contradição, ao mesmo tempo que fornece a chave que explica os inúmeros enigmas que pautam a existência do espírito e suas experiências na Terra.
A reencarnação como crença na sobrevivência da consciência após a morte é comum e tem se mantido por toda a história da humanidade. É ela que faculta a transformação das espécies, caracterizando a evolução anímica pela ascendência dos diferentes princípios inteligentes. Somente ela explica a existência no mesmo lar, ou não, de seres humanos com tão diferentes qualificações e características relativas aos talentos, aos gênios, ao estado de idiotia, da beleza, de saúde, das aptidões, das instituições e de outros desníveis existentes entre os seres submetidos ou não ao mesmo clima, educação, alimentação e tratamento. A biologia clássica, como ciência, tem se mostrado impotente para explicar de maneira lógica, convincente e sem subterfúgios essas diferenças. Isso porque cada espírito ao reencarnar traz consigo uma bagagem moral e intelectual, bem como um karma determinante de suas provas e expiações. Daí a existência dos espíritos dotados de genialidade ou de mediocridade, de perfeição corporal e de deformações múltiplas limitantes. Essas provas e expiações, vivenciadas como consequência do que fomos e do que fizemos em existências passadas, não nos são permitidas as suas lembranças pela justiça divina, que faculta ao reencarnante o direito sublime do esquecimento, para que a sua atual reencarnação não seja alvo de uma experiência conturbada e torturada pelo remorso dos erros e possíveis crimes cometidos contra si mesmo ou contra seu próximo. Essa necessidade de esquecimento do passado é porque estão nos genes do espírito as condições físicas, morais e intelectuais que refletirão na formação material do corpo humano como programação imposta por lei maior que a própria genética. Não é a matéria que é evoluída, é o espírito em função de sua evolução intelectual e moral que determina o grau de perfeição do corpo que ele irá habitar ou de sua qualificação moral. Concluindo, diz o autor supracitado, que o caráter, o talento e os dons que o espírito apresenta constituem o somatório de sua própria evolução, incluindo nesse conjunto as ideias inatas, as inclinações, as ponderações e outros procedimentos, que podem, em alguns casos, se manifestar muito cedo, mesmo antes do completo desenvolvimento do cérebro físico do reencarnante, visto que é nele que estão arquivados todos os valores nobres ou não, bem como a imagem de seus desafetos ou inimigos de outras vidas, carentes de perdão, que a princípio somente despertam o sentimento de vingança. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão. Escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem, que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, atingimos o ponto áudio do programa. Estamos recebendo, com a graça de Deus, com muita alegria, mais uma vez, Robson Costa Rodrigues, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante, trabalhador voluntário do Centro Espírita Maria de Madalena, e vai nos trazer as explicações, a imortalidade e a esperança. Bom dia, Robson, a casa é sua, fique à vontade. Bom dia a todos que fazem a Rádio Guarani, nossos ouvintes, e iniciar dizendo que estou muito feliz pelo convite de poder retornar a esse trabalho, essa tarefa tão importante, divulgação da doutrina, e desejar a todos um dia de muita paz e de muita compreensão e esperança também. Graças a Deus. Esse é o tema das instruções de hoje. Nos fale dos trabalhos no Maria de Madalena e também nos fale dos trabalhos que você faz no seu canal do YouTube. Então, nós fazemos parte do Centro Espírita Maria Madalena, que fica em Sítio Novo, Olinda, nas imediações ali do Centro de Convenções. Às segundas e sextas nós temos nossas palestras públicas e nas quartas-feiras os estudos da casa, não é? Metódico, educação mediúnica, e
sempre de braços abertos a receber todos. Nós participamos e temos o canal chamado Estudos Espíritas Robson Rodrigues, que é no YouTube. Então, um canal que já tem 5 anos, já estamos lá com 270 estudos. Então, tem muito material. Convido a todos no YouTube, Estudos Espíritas Robson Rodrigues. São 270 estudos, muito abrangentes, e são estudos de 15 a 20 minutos no máximo. Então ele tem início, meio e fim e é bem instrutivo. E sempre lançados aos sábados? Todos os sábados, uma nova reflexão. Muito hoje bom. Já está lá lançada, na data de hoje, são perguntas e respostas que nos chegam. Muito bem. O assunto é bastante interessante, né? A imortalidade e a esperança. Somos imortais de fato? Esse é o grande contributo, Clênio, que nos trouxe a doutrina espírita, não como um tema novo, porque a imortalidade já se há conhecimento desde que mundo é mundo, não é? O próprio Jesus, após 3 dias de sepultado, volta radiante ao nosso plano e fala com seus irmãos de que a vida continua. Aí eu sempre gosto de dizer isso nos centros que eu participo: quem somos nós para desfazer essa realidade da alma, não é? Verdade. E a doutrina espírita, então, revisitando esse tema, ela nos traz muita esperança nesse que é um momento extremamente delicado aqui para a nossa jornada material, que é aquele instante em que temporariamente vamos nos afastar de alguém que amamos profundamente aqui na matéria. Robson, é sempre uma alegria estar com você. E a sua tranquilidade, o seu sorriso, passa muita esperança, de fato, né? Mas você fala da morte com muita tranquilidade. Isso. Né? Com respeito, mas com muita tranquilidade, até com alegria. Isso. Como pode? A doutrina espírita nos encaminha para essa preparação. Esse texto inicial que foi trazido aqui na rádio, eu fechei meus olhos e ouvi com muita atenção, que ele diz isso: preparem-se para o momento do desencarne, para o retorno à casa do Pai. Eu lembro que o espírito Bezerra de Menezes, na linha desse pensamento, dizia assim: vamos viver na matéria com tudo aquilo que nos aproveita a alma e não ao corpo. Respeito, cuidado com o corpo, mas sabendo que ele é finito, não é? Mais cedo ou mais tarde vamos devolver o corpo à matéria, que nos serviu de expressão aqui na pátria física, mas vamos todos retornar à casa do Pai. Então, quando nós vamos nos aprofundando nos postulados espíritas, nós vamos compreendendo isso, que jamais o espírito, muito menos os laços de sentimento que construímos, nem se perde no tempo, nem se perde no espaço. E aí vai nos facilitando esse preparo para quando chegar ou o nosso momento, ou o momento de nos despedirmos de alguém, já estarmos com essa certeza, porque não é apenas uma questão de fé, mas é saber que assim o é, não é? Aqueles queridos nossos que nos antecedem na grande viagem rumo à casa do Pai, com certeza, gente, estarão de braços abertos e sorridentes, também nos aguardando o retorno. E essa preparação? Porque quando a gente fala em sofrimento, em dor e morte, né, muita gente, como foi bem lembrado, o nosso trabalho, nosso querido irmão Noel, tem pessoas que não querem nem falar, não é? Isso aí não é assunto. Não é assunto para criança, não é assunto para fim de semana, não é assunto para o dia a dia, porque a gente já está muito cansado. Quando a morte entra no nosso dia a dia, para a gente estudar, ter essa compreensão que você tem? Posso dizer assim, Clênio, ela precisa estar na pauta de nossas famílias, nas nossas agendas semanais. É preciso desmistificar esse tema, não é? Quando as pessoas dizem assim,
temos a certeza de que ninguém aqui permanece. Ou seja, todo mundo tem a compreensão da finitude na matéria, que nada aqui é permanente. A questão é traduzir essa certeza de que todos vamos ter que devolver a matéria à natureza e retornar à casa do Pai em ações do dia a dia. É essa tradução para a nossa vida diária que a doutrina espírita vem nos orientando, não é? Porque nós não podemos, nem deveríamos, vamos dizer melhor, apenas estudar a doutrina espírita, se ela não fizer nenhuma diferença na nossa conduta nem no nosso dia a dia. Então, de que adianta eu saber que a alma é imortal, como falei, explicado até pelo próprio Jesus, nos dando essa prova cabal de que a existência continua além da matéria, se isso não fizer diferença para o meu dia a dia. Se nesse momento de separação temporária me levar à revolta, me levar inclusive ao desespero, de que adiantou toda a teoria, não é? Então a doutrina espírita, ela nos fala com muita clareza, não só da existência do mundo espiritual, que na fala dos espíritos é o nosso mundo normal, primitivo, como a doutrina espírita nos fala da nossa existência nesse mundo espiritual, uma vez deixando a matéria. O nada não se apresenta mais para a gente, não é? Costumo brincar dizendo, a doutrina espírita matou a morte. Isso, parafraseando ninguém mais, ninguém menos, Clênio, do que o próprio Buda. O Siddhartha estava reunido com seus discípulos e o questionaram a esse respeito. E Buda pôde dizer, dentro ou fora do corpo, sempre há vida. Mas se levanta uma questão muito importante, Clênio. Isso eu faço atendimento fraterno lá na nossa instituição há mais de 15 anos. Espíritas e não espíritas fazem a mesma pergunta. Mas será que aquele meu parente querido realmente continua vivo? Essa indagação, Clênio, é muito mais comum do que a gente imagina. Será que a minha mãe que partiu, o meu pai, um irmão querido, aquele amigo muito próximo, realmente está vivo? Será que isso aí não é só uma teoria para nos dar esperança? Clênio, não é teoria, é fato, não é? Nós percebemos essa realidade da imortalidade da alma pelo sentimento, mas principalmente pela razão e pelas provas cabais que nos traz a doutrina espírita. É verdade. Quando você lembra a ação prática do entendimento do espiritismo, né? Para levar isso no nosso dia a dia, a gente lembra justamente essas pessoas que nos chegam. E são essas pessoas que chegam e dizem assim, mais ou menos assim, olha, eu gosto até do espiritismo, já li alguma coisa, o filme eu assisti, gostei. Agora, falar de espírito, falar com espírito e falar de morte, longe de mim. Por que temos tanto medo se é uma questão natural? Se temos que passar por ela? Embora a questão seja natural, a humanidade ainda atravessa pela escala da terceira ordem. Somos espíritos imperfeitos. Estamos ainda em início da jornada evolutiva. Então ainda trazemos, não é, velhas crendices, aquelas orientações equivocadas de que o mundo espiritual é o sobrenatural, de que é algo miraculoso, espetacular. E a doutrina espírita veio justamente para baixar essa poeira, para nos dizer que todos os fenômenos estão calcados nas leis de Deus, nas leis naturais, e principalmente nos dizer que a vida segue, que a vida continua. Mas o texto inicial dizia de uma forma muito interessante isso. As pessoas pensam que falar da morte atrai a morte. É, de qualquer maneira, Clênio, ainda uma expressão de nossa infantilidade espiritual. Posso até dizer mais, Clênio, da nossa infantilidade religiosa, não é? Então é preciso que a gente amadureça psiquicamente, que a gente amadureça o nosso entendimento para perceber
que a vida realmente é uma brevíssima passagem. Vou falar até de uma coisa científica aqui. A última datação da existência da Terra, desse palco abençoado que nos acolhe, ela é de 4,5 bilhões de anos. Essa é a datação mais recente da nossa ciência. Então, a nossa existência aqui, imagine em relação ao tempo de existência da Terra, é um piscar de olhos. É uma fração de segundos. Então, nós queremos que essa fração de segundos aqui na matéria seja eterna, que nunca termine, não é? Exato. Guardamos aquele receio imenso. Então, quando as pessoas dizem assim, você tem medo de alguma coisa, eu digo, nem de morrer. Isso é de coração que eu falo. Por quê? Certamente. Porque eu não vou provocar a interrupção da minha existência, porque sei que isso é uma determinação divina, não é? Essa belíssima oportunidade aqui de fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Mas quando o término chegar, eu pretendo, como dizia esse texto inicial, que eu fechei, como eu disse, meus olhos e prestei muita atenção, ele diz assim: quando a tua morte chegar, a consciência precisa estar tranquila, os papéis arrumados, a vida dizendo assim, eu estou com a consciência tranquila porque cumpri meu dever. Gente, é isso. Quem tem maturidade espiritual se prepara para o momento do retorno. Vamos tirar esse nome, se você acha que pesa tanto, morte. Vamos substituir por vida. Porque o que é que diz Joana de Ângeles? Eu vou trazer um brindezinho para vocês aqui. Ela diz assim: aqueles que amamos e partiram da vida física não desapareceram, apenas retornaram mais cedo à pátria espiritual, onde nos aguardam com amor e saudade. A morte não os destruiu, apenas os libertou das limitações do corpo para a vida espiritual, que é plena e libertadora. Então a morte é libertação, não é desespero. Muito bem. Lembrando as orientações, né? E pela psicografia de Chico Xavier, chega-se a dizer, algumas vezes, né? Emmanuel e os demais mentores, que deveríamos estar muito mais preocupados quando recebemos em nossa família um novo ser, de que é aquele que está terminando a sua etapa com dedicação, com consciência. Pode explicar um pouquinho melhor? Perfeitamente. O mundo físico e o mundo extrafísico, eles se relacionam e desaguam um no outro a cada minuto, não é? Então, nesse instante que estamos na Rádio Guarani, muitos irmãos estão deixando a matéria rumo à casa do Pai. E tantos outros estão deixando o mundo espiritual e retornando na matéria. Quantas crianças estão nascendo nesse minuto? Não é isso? Então, quando diz a nossa grande preocupação é com quem está de volta, porque esse ser que retorna é um espírito também. Uma das frases mais interessantes que eu já vi dentro da doutrina espírita é assim: somos os herdeiros de nós próprios, não é? Então, quem está chegando, para nós, é aquela incógnita: quem será esse espírito que chega na minha família? Qual o planejamento encarnatório desse irmão ou dessa irmãzinha que está chegando? O que eu devo fazer para encaminhar esse espírito que volta a Deus? Porque essa é a nossa missão, está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. O papel de pai e mãe é encaminhar a alma encarnada para Deus. Essa é a nossa grande preocupação, para que amanhã no atendimento fraterno a gente não diga assim: o que eu fiz para merecer esse desgosto, essa dificuldade do meu filho? E às vezes, com muito carinho, eu digo: o que você deixou de fazer, meu irmão, para que tenha agora alguns dissabores. Então, a nossa tarefa, a nossa missão de responsáveis, de educadores, e aí, gente, pode ser pai, mãe, tio, avó, amigo próximo, padrinho, o que seja, o nosso grande papel é receber esse espírito que volta cheio de esperança de melhoria e encaminhá-lo a Deus.
Então, quem está retornando é fruto de nossa saudade, de nosso carinho, de nosso apreço, mas não de nossa preocupação, viu, Clênio? Muito bem, muito boa a sua pergunta, porque eles estarão muito bem, obrigado, numa vida plena. Eu costumo até, quando eu quero confortar alguém que diz assim, Robson, perdi meu pai, que é um termo, não é natural dizer, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu amigo, e ali eu escrevo, eu digo, olha, cumprida a missão, e no caso de sua mãezinha, de seu paizinho, com muito louvor, é hora de retornar à casa do Pai, onde não há mais nem a dor, nem as angústias da matéria. Agradeçamos a Deus. Verdade. Por isso que eu digo, é agradecer a morte. Não é? Quando a gente retorna ao mundo espiritual, é isso. Então, todos nós que já testemunhamos esse momento, como é meu caso, né? Minha mãezinha retornou, meu velho pai também, eu vejo esse momento com muita gratidão, porque sei o que vivenciaram na matéria, todo o esforço que fizeram, e hoje eu posso afiançar a vocês, estão muito bem. Graças eu só posso ficar feliz por isso. É verdade. Por falar feliz, continuarmos felizes, né? E esperançosos. E esperançosos. Como essa esperança vai ser concretizada em nossas vidas? Com essa terceira revelação, né? O entendimento da palavra do Cristo. E o contraponto, aqueles que dizem que não acreditam em nada. Poderia trazer sofrem na própria existência. Porque o fato de acreditar ou não acreditar não derroga as leis de Deus. Então, gente, o retorno não é uma lei dos homens, é uma lei de Deus. Nós estamos dentro do reino orgânico, né? Verdade. Que nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso é lei natural. Nós não derrogamos essa lei porque acredita ou não acredita. Agora, o fato de não conhecer a realidade traz dor, traz sofrimento, traz desesperança, porque aquele que em nada crê vai pensar em quê? Que uma vez extinta a matéria, nunca mais eu vou ver aquele que eu amo. Então não é uma questão, volto a frisar, gente, de fé, é de conhecimento. Eu tenho pela doutrina espírita, por seus postulados e provas concretas de que a vida segue. Só Chico Xavier, gente, trouxe mais de 400 mensagens em forma de livros daqueles que aqui partiram. Depois de 30 anos de jornada na mediunidade abençoada, Chico teve a permissão de trazer as cartas espirituais daqueles que partiram. Quantas mães foram confortadas pela fala de Chico, pela sua psicografia, daqueles jovens que partiram, não é? E que naquelas reuniões memoráveis lá, com a psicografia de Chico, aquelas mães lá em silêncio, chorosas, assim, muito tristes por dentro, não é? Porque perderam seus filhos, e de repente brotava aquela palavra, mamãe, eu continuo vivo, e traziam tantos detalhes familiares que é impossível a gente negar a veracidade daquela comunicação. Então, gente, quem não acredita em nada, sofre. Em curtas palavras, Clênio, sofre, não é? Porque não tem esperança no porvir. E certa vez Kardec, perguntando ao Espírito de Verdade, disse, o que é a felicidade relativa aqui no plano material, uma vez que somos tão heterogêneos? Exatamente, quem acredita, quem não acredita, quem acredita mais ou menos. E a espiritualidade disse, existe sim um padrão de felicidade relativo na matéria, e eu vou explicar agora. Materialmente falando, a felicidade materialmente é ter a posse do necessário, e espiritualmente é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem não tem isso, Clênio, nem consciência tranquila,
nem a esperança de que a vida segue, padece. Voltou, né? O Espiritismo nos traz a parte prática, a parte da relação, vamos assim dizer, daqueles que já foram com o dia a dia nosso, não é? E tem aquela questão do karma, né? Que todo mundo diz, olha, isso é karma, não é karma, eu estou sendo perseguido, e vai ao centro espírita com esse intuito de afastar aquela entidade. Então, partindo desse princípio, ele já acredita, porque a entidade está do outro lado, está em outra dimensão. Mas esses espíritos que retornam à nossa dimensão, que interferem, que influenciam, o que eles trazem nas comunicações? Na fala de Sueli Calda Schubert, nossa irmã, confreira aí que já desencarnou, ela tem uma obra muito importante, Obsessão e Desobsessão. E ela dá a seguinte colocação, ela diz: seguimos na pátria espiritual conforme vivemos aqui na matéria. Então esses espíritos que nos cercam, eu lembro da Revista Espírita, quando Kardec diz assim: em torno de nós há toda uma população invisível de espíritos, cuja natureza da sua influência está conforme a natureza desses espíritos. Então, esses espíritos que desencarnam, que voltam ao mundo espiritual carregando consigo angústias, mágoas, ressentimentos profundos, naturalmente, na liberdade que possuem de espíritos desencarnados, usando do livre-arbítrio, eles poderiam perdoar aqueles que os ofenderam aqui na matéria ou persegui-los. Considerando que são espíritos de terceira ordem como nós, muitas vezes não perdoam e perseguem. É por isso que na fala dos espíritos, a obsessão é uma escravização temporária do pensamento. E quem é que provoca isso? Esses espíritos sofredores, mas que a rigor são nossos irmãos, filhos de Deus também, e que temporariamente estão perdidos na vingança. Com uma conversa amorosa, muitas vezes, eles renunciam ao propósito da perseguição e retornam ao seu estágio de felicidade e de progresso. Então, a mensagem desses espíritos também, muitas vezes, permitido por Deus para medir a nossa temperança no bem, o nosso fortalecimento no bem. Por isso que muitas vezes, com a liberdade que tivemos de ofender as pessoas, devemos ter a coragem de passar pelo processo expiatório, de sofrer também essas influências espirituais. Muito bem, você ressaltou várias vezes a questão do conhecimento, a questão da literatura espírita, a questão do conhecimento das palavras do Cristo, não é? Como o Espiritismo, a terceira revelação. Essa relação de conhecimento aí lembra Jesus quando diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas você veio lembrar também que a nossa percepção ainda é baixa, é pequena, limitada, né? Infantil, como colocaste. Como é que a gente pode trabalhar para entender esta verdade diante de tantos percalços, né? Tanta dificuldade, uma vez que a nossa inteligência já é falha? 2 palavrinhas: estudando e vivendo. Em Tiago 22 ele diz assim: não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque se não for assim, estaremos enganando a nós próprios. Então não adianta, volto a dizer, Clênio, só estudar a doutrina. É preciso que essa doutrina nos fortaleça a esperança do dia de amanhã, nos demonstre de forma cabal de que a vida continua. E eu trouxe aqui da nossa literatura, não é? A frase de Emmanuel que diz assim no livro O Consolador: a morte é somente uma porta de renovação para a vida maior.
E André Luiz, em Nosso Lar, diz assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro de ilusões. Nós precisamos, gente, amadurecer psicologicamente para compreender que a vida física é breve e que a morte é uma grande mentira, é uma grande ilusão, como diz aqui o Espírito André Luiz. A questão, Clênio, é justamente nós traduzirmos, volto a dizer, esses ensinamentos em preparo diário, não é? Da mesma forma que nós nos preparamos para defender uma tese na universidade, que nós nos preparamos para aprender a dirigir, que nós nos preparamos, não é, para um encontro com amigos, nós temos que muito mais nos preparar para encarar o fenômeno do retorno à pátria espiritual. A questão é que nós somos negligentes, não é? Nós nos preparamos para tudo que nós desejamos aqui na matéria, menos para a nossa realidade espiritual, meu irmão. Às vezes nós temos uma ferida grande aqui no braço, fica apavorado, aquilo sangrando, corre para a UPA, corre para o hospital, porque eu tenho que sarar. Quando a doença é na alma, a gente negligencia, vai deixando para depois, vai achando que isso é bobagem, até que uma influência grave se instala, até que nós somos chamados ao testemunho de deixarmos a matéria, e aí nos encontramos totalmente despreparados. Eu não concebo, Clênio, falar da doutrina espírita sem falar em vida prática. Não faz sentido eu entrar numa casa espírita e sair há 30 anos e continuar do mesmo jeito que há 30 anos atrás. A gente não fez nada, absolutamente nada, para melhor. Isso não muda a minha conduta, isso não acalma o meu psiquismo. Quando se fala de morte, eu ainda fico com medo, não é? Então, perde o sentido, eu acho. Nós, ou na doutrina, ou no catolicismo, ou se você é evangélico, não importa, budista, taoísta, se toda essa mensagem que é universal chega para a gente e a gente não modifica uma vírgula do que pensamos, vamos aguardar a próxima existência. Literalmente verdade. E a quem interessa essa ignorância, né? Porque, querendo ou não querendo, somos combatidos sistematicamente, né? Que é uma ilusão, é uma utopia, é um cerceamento da vontade, que alguns agora colocam que até Jesus põe em dúvida a sua existência. Mas a quem interessa perpetuar esse desconhecimento sobre o outro lado, sobre a realidade verdadeiramente? São vários aspectos. Interessa aos materialistas, não é? Que sempre são antagônicos a tudo que é espiritual. Interessa aos que ignoram a realidade, porque na sua pouca condição espiritual preferem manter a sua tese, não dão o braço a torcer. E interessa a todos aqueles que manipulam as pessoas, sabe, Clênio? E aí eu não vou dizer siglas nem nomes, isso não interessa. Mas a gente sabe que grande parte das pessoas ainda é manipulada, não é? São seitas horríveis, não é? São conhecimentos doutrinários equivocados, são dogmas que não existem e que essas pessoas vão sendo manipuladas há quantos séculos, não é, meu irmão? Porque o interesse ainda é muito grande que a ignorância permaneça para que essa grande massa possa ser manipulada, encaminhada e não se liberte. E essa manipulação tanto está no mundo material quanto no mundo espiritual também. Porque esses manipuladores desencarnam. E no mundo espiritual permanecem inspirando os ignorantes. É isso. Quer dizer que do outro lado continua do mesmo jeito? É aquela frase que nós falamos aqui. O espírito continua no mundo espiritual consoante viveu na Terra, com a sua personalidade, com seus traumas, com as suas falsas certezas. Ela ainda diz assim, Sueli Caldas Schubert, não é o passe da desencarnação que modifica de imediato quem somos. Nós voltamos à pátria espiritual exatamente como estamos aqui na matéria. Se estamos felizes,
se estamos libertos psicologicamente, se estamos bem. Chegaremos assim na pátria espiritual e estaremos nesse novo mundo ajustados a nossas vibrações. Se chegamos com a dor, com sofrimento, desespero, mágoa e ressentimento, é assim que vamos nos ajustar ao mundo espiritual. Estaremos consoante somos desde a matéria. E essa preparação, como é que consegue no dia a dia? Vou até falar para os espíritas diretamente agora, que é interessante. Quando as pessoas entram na doutrina e vão se animando, vão ficando empolgadas, aí se vincula a uma tarefa espiritual, não é? Na quarta-feira eu tenho minha mediúnica. Então, naquele dia da tarefa, encarna um anjo. A pessoa fica direitinha, não fala nada que fira os ouvidos de ninguém, fica em paz. Tudo isso para se preparar para de noite, né, para a sua tarefa. Gente, por favor, imaturidade espiritual novamente. O nosso preparo, Clênio, espíritas, não espíritas, é todo dia, o dia todo. Nós somos aquilo que vibramos, não é? Nós somos herdeiros de nossas ações, de nossos pensamentos. E a fala de Jesus foi o quê? A cada um será dado de acordo com as suas obras. Mas as suas obras no dia da mediúnica? Não. As suas obras de todos os dias, não é assim? Agora, vão receber agora uma canja espiritual, que eu vou passar para todos que nos ouvem, que é a fala de Santo Agostinho. Ele diz assim: quer se melhorar? Que Clênio está me cutucando com essa pergunta. E como na prática isso é muito bom? Gente, na prática Santo Agostinho nos dá uma receita maravilhosa. Ele diz: olha, quando for dormir, examine o seu dia. Clênio, não há outra forma da gente fazer melhor o nosso dia. Que Chico nos diz assim na mensagem, né? Cada dia que nasce uma página em branco. O que você vai escrever na página corre por sua conta. Mas aí Santo Agostinho nos dá essa maravilha de instrução. Ele diz assim: quando for dormir, examine o seu dia. Se você deixou de fazer o mal, se você fez o bem que estava ao seu alcance, se você enxugou uma lágrima, se você toda noite fizer esse exame, o dia seguinte será melhor. Porque a grande virtude da doutrina espírita, gente, é dizer assim, que o nosso progresso é dia a dia, que não há receita de bolo, que eu não vou virar Chico Xavier, meu irmão, de hoje sábado para amanhã domingo, não. É preciso ralar muito, é preciso se esforçar bastante, é preciso estudar, é preciso renunciar ao orgulho, ao egoísmo, aquele secreto desejo de responder aquilo da ponta da língua quando nos ferem, é saber perdoar. Tudo isso, como diz Santo Agostinho, se você examinar seu dia e detectar que fez alguma bobagem ou que foi omisso no bem, no dia seguinte faça melhor. E aí eu lembro Joana de Ângeles que diz assim: quando você despertar novamente na matéria, você tem a primeira obrigação, que é orar a Deus e se preparar para o novo dia, para fazer melhor nesse dia o que você fez no dia anterior. E ampliando esse conceito, a reencarnação é isso. É nessa atual existência, fazer melhor nessa existência o que a gente fez na existência anterior. Essa é a regra, gente. Quem compreender, quem tiver ouvidos de ouvir, é o que nos diz a pátria espiritual, é o que nos diz os espíritos superiores. Robson aqui é um mero transmissor do conhecimento da doutrina espírita. Quando você fala dos trabalhos, né, e a preparação, faz lembrar alguns trabalhos, alguns livros, né, que diz assim, que os doutrinadores têm muita paciência com os desencarnados e nenhuma tolerância com os encarnados. Alguns de nós, logicamente. Não está falando de todos. Por que é tão difícil a gente aceitar pequenos desequilíbrios na nossa casa, no nosso dia a dia? Né? Como assim foi lembrado? Com a espiritualidade a gente tem até uma atenção maior, mas para com os de casa, para com aqueles que no trato ordinário a gente não tem tanta paciência. Isso é fruto da nossa pouca condição espiritual, sabe, Clênio?
E o que acontece? Entra nessa dicotomia, não é? Às vezes em casa, com quem mais amamos, somos mais impacientes. E às vezes estamos na tarefa mediúnica, sendo observados pela equipe espiritual que nos cerca, sendo validado pelos nossos irmãos encarnados, tarefeiros como nós. A pessoa tem até vergonha de fazer diferente, de tratar os espíritos com impaciência. Porque nós somos para as pessoas aquilo que nós demonstramos e nem sempre exatamente aquilo que somos, não é? Momento há de chegar em que a nossa conduta será igual em casa ou na rua, que haverá coerência naquilo que estudamos, que verbalizamos e aquilo que vivemos. Mas isso também é passo a passo, não é? Nós não podemos exigir que os trabalhadores, espíritas ou não, tenham uma conduta plena. Por que não? Porque somos espíritos ainda imperfeitos. E o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo C de Perfeitos, o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão será reconhecido pelo seu avanço moral e pelo esforço que faz em vencer suas más inclinações. Então, eu não costumo chamar esse trabalhador que ainda está nessa dubiedade de hipócrita. Não, isso é muito forte. Eu chamo de espírito que está se esforçando para ser coerente. Não é, meu irmão? Porque não é simples a gente vencer, como disse Joana de Ângeles, foi até naquele filme que eu assisti de Divaldo, já tinha lido, mas eu vi reproduzido no filme que Joana vira, Divaldo já de cabeça branca, depois de ralar muito, Joana vira para ele e diz assim: meu irmão, você percebeu que no final a grande luta é de nós com nós próprios. É assim, meu irmão? Verdade. Então, depois de tantos anos na doutrina, Clênio, eu não julgo ninguém. Não é? Porque quem esteja em queda moral, amanhã eu posso estar numa queda até maior. Não é? Aprendi a não julgar e apenas acolher. Muito bem, Robson. Estamos chegando. Não acredito. Já. Me avisaram ouvintes que o relógio da Rádio Guarani, ele não passa, ele voa, viu? É verdade, é verdade. A competência também com o relógio. E aqui, como você sabe, já desenvolve todo esse trabalho de mídia, temos ouvintes em todos os locais. No Brasil, fora do Brasil, que nos ouve, né? Alguns religiosos, outros não, como a Edna de São Paulo, família protestante, mas acompanha nosso programa. Sim. Não é? Porque não viemos também para proselitismo, não queremos conquistar ninguém. É somente para esclarecer e trazer a mensagem de Jesus. E agora queremos ouvir a sua mensagem, as considerações finais para o fechamento dessa. Vou fazer o fechamento hoje com uma frase que eu vi ontem que diz assim: todo Deus e toda religião é resumida no amor, não é? É naquilo de bom que nós poderemos realizar. Eu vou finalizar com a colocação de Madre Teresa de Calcutá, que estava cuidando de velhinhos indigentes que iam desencarnar ao relento. Ela os trazia para dentro daquela enfermaria e com muito amor, né, a madre, com aquele carinho todo, ela estava cuidando de um velhinho quase na beira do desencarne. E o velhinho vira para ela e diz assim: minha irmã, qual é a sua religião? Ela, com seus olhos serenos, com aquela paz que lhe era própria, virou e disse: minha religião é você. Eu quero crer, gente, que quem me ouve, espírita, não espírita, seja qualquer denominação que você faça parte, a nossa religião deva ser o bem, não é? Em nenhuma escritura eu vi falar de religião. Eu desafio quem viu. Velho Testamento, Novo Testamento, não existe religião, isso é uma criação humana. O que existe é o bem. E aí, não tem bandeira, não é? Então eu encerro aqui essa... Se a vida é breve, avalia a Rádio Guarani com o programa dessa manhã. Confesso a vocês que voou. Eu ficaria mais um tempo aqui, viu, meu irmão? Mas a gente precisa atender ao horário
e quero deixar essa palavra de esperança a todos. Gente, a vida segue, e feliz daquele que, quando for chamado a deixar a matéria, vai encontrar os seus queridos no mundo espiritual com um sorriso de canto a canto, com os braços abertos, dizendo: seja bem-vindo à sua terra, que é a terra espiritual. Muita paz a todos. Que assim seja. Só agradecimento, Robson. Brilhante, e venha mais vezes. A gente precisa, eu sei que sua agenda não é fácil. Convida. É o nosso diretor Piquet, mas certamente. O entrevistado da próxima semana será Jailson Costa, do Núcleo Espírito Obreiro do Senhor, que falará sobre a infelicidade real. Robson já deu uma pincelada hoje muito fortemente. E a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos entender que bem-aventurança é essa para os aflitos. Agradecidos estamos ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã, a Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho, na técnica Eduardo Albuquerque, aos colaboradores, a Robson Rodrigues, nosso entrevistado de hoje, brilhante, elucidativo, didático, tranquilo, muito feliz, trabalho felicíssimo. Que foi o nosso entrevistado de hoje? A Zeca Piquet, que está em outros trabalhos, a Virginia Barros, que esteve aqui conosco, pela participação. Que fiquem todos com Deus. Desejamos uma semana de muito aprendizado e, de acordo com nossa vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos. Estamos ouvindo a faixa 3, Vida Continua, que dá o nome ao CD, com Ricardo Andrade. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas. Muito obrigado.